Como saber se a câmera de um celular é boa? Pela quantidade de megapixels ou pelas câmeras traseiras? Será que quanto mais caro um celular, melhor a câmera? Calma aí, nem sempre as câmeras vão seguir essas regras, então vem que eu te ajudo a descobrir como saber se a câmera do celular é realmente boa. A primeira coisa que você precisa saber é que megapixel não é tudo. Apesar de ser uma configuração bastante destacada pelas fabricantes, ela não impacta diretamente na qualidade da imagem. O megapixel define a resolução, ou seja, a dimensão daquela foto ou vídeo. Para você ter uma noção, um megapixel consiste em 1 milhão de pixels, ou seja, se você tem uma foto com resolução de 4080 por 3060, significa que ela tem 4080 colunas e 3060 linhas de pixel. Assim, a quantidade de megapixels dessa foto se dá pela multiplicação entre esses dois números. O Instagram, por exemplo, exibe apenas fotos de até 1080 por 1350 pixels, ou seja, menos de 1,5 megapixels. Bem pouco se considerarmos que a quantidade de megapixels é relevante. Então, não necessariamente a quantidade de megapixels interfere na qualidade da câmera. Sim, uma imagem com mais megapixels ela vai ter uma maior resolução, mas existem outros fatores que garantem a qualidade de uma foto que são tão ou mais importantes que esse. A gente tem, por exemplo, o sensor de imagem, que é responsável por transformar a luz em uma imagem digital. Ou seja, esse componente captura a luz que a lente recebe e gera uma emissão de elétrons que é amplificada e transformada em foto. Nesse caso, sim, quanto maior for o sensor da imagem, melhor será a qualidade da foto, porque ele consegue captar mais luz e, consequentemente, entrega fotos mais nítidas, incluindo fotos noturnas melhores. E olha, apesar de ser uma configuração muito técnica, de parecer uma configuração muito técnica, é muito fácil saber o tamanho do sensor de imagem do seu celular. Se liga! Ele é representado por uma fração de polegada, como 1/3, 1/2,3 ou 1/1,5. Isso quer dizer que são números menores que 1. E quanto menor for o segundo número, maior será o sensor, mais luz ele vai conseguir capturar e mais detalhada será a foto. Hoje, os celulares mais simples geralmente trazem um sensor de 1/3 polegadas. Já os celulares mais caros podem ter sensores de 1/1,5, 1/1,3 ou até 1 polegada. Agora, um componente que está bem conectado com um sensor de imagem é a abertura de lente. Ela é responsável por transformar a luz que chega pelo sensor em imagem digital. Em outras palavras, a abertura controla a profundidade de campo, ou seja, a nitidez do plano de fundo de uma foto ou vídeo. Nas especificações de uma câmera, a abertura é representada por um F minúsculo seguido de uma barra e um número. A gente chega nesse número a partir da proporção entre a distância focal da câmera e o diâmetro do diafragma. Isso significa que quanto menor o número após o F, maior será a abertura, mas menor será a profundidade de campo. Agora, quanto maior o número, menor a abertura e bem maior a profundidade de campo. Sacou? Assim, se uma abertura for grande, com baixa profundidade de campo, ela gera um foco num espaço menor, gerando esse efeito desfocado aqui do fundo, que a gente chama de efeito bokeh. Mas se a abertura for pequena, com uma profundidade de campo grande, ela consegue focar em elementos que estão mais no plano de fundo, que é ideal para você tirar foto de paisagem ou então aquelas fotos macro bem detalhadas. Mas e a quantidade de câmeras? Será que ela é realmente importante? Bem, quanto mais câmeras um celular tiver, mais versátil ele será, porque você vai conseguir tirar fotos com aspectos diferentes, além de que elas podem melhorar a qualidade da câmera principal. Existem diversas lentes, diversos aspectos, mas as principais são essas aqui. Ultra Wide, que traz um campo maior, que permite aí tirar fotos panorâmicas, por exemplo. Tem a Macro, que é usada para tirar fotos bem detalhadas de objetos que estão próximos. Tem a de profundidade, TOF ou LiDAR, que calcula a distância entre a câmera e os objetos, melhorando aí o efeito de fundo desfocado e a detecção de rostos no modo retrato. Tem a teleobjetiva, que consegue capturar objetos distantes, pois oferece um zoom óptico sem perda de qualidade, ou ainda a periscópio, que possui maior capacidade de zoom óptico que as teleobjetivas simples. E por falar em zoom, você sabe a diferença entre zoom óptico e zoom digital no celular? De forma bem resumida, o zoom óptico é aquele que usa as lentes das câmeras do celular para se aproximar de um objeto sem perder a qualidade, ou seja, um número que acompanha o X. Por exemplo, 5x nas especificações do smartphone representa quantas vezes o objeto ficará mais próximo da câmera. O cálculo do zoom óptico é feito a partir do tamanho da lente principal e da lente teleobjetiva ou periscópica. Se a lente principal é de 18mm e a lente teleobjetiva é de 54mm, isso significa que o zoom óptico é de 3x. Agora, o zoom digital ele funciona como um recorte da imagem.
como se a gente pegasse uma foto e cortasse ela no Photoshop. É por isso que ele não é lá o preferido da galera, porque o zoom prejudica bastante a qualidade da imagem. Hoje, no entanto, tem alguns celulares que tem um zoom híbrido, né, que combina o óptico com o digital. E assim é possível conseguir uma boa distância, focar e ainda assim manter a qualidade da imagem, que é o que importa quando a gente tá tirando uma foto. A gente já falou de sensor, de qualidade de imagem, de abertura de câmera, de zoom, mas e a estabilização, que as fabricantes de vez em quando dão uma destacada? Você sabe o que é? Ela serve para impedir que sua imagem saia tão borrada. Nas câmeras, esse componente pode aparecer de duas formas: digital, que é quando um algoritmo suaviza esses movimentos indesejados, e mecânico, que é quando os componentes da própria câmera fazem essa suavização, né? Dão uma aliviada nesses borrões. Dentro dessa divisão, os tipos mais comuns de estabilização das câmeras são esses: estabilização eletrônica de imagem, um tipo digital onde o processador de sinal identifica movimentos indesejados e aciona a correção por software. Óptica de imagem, um tipo mecânico em que a câmera usa giroscópios para detectar movimentos prejudiciais à imagem e move os elementos internos da lente para evitá-los. E o sensor shift, ou também chamado de estabilização de imagem no corpo, outro tipo mecânico que compensa movimentos indesejados deslocando o sensor de imagem dentro da câmera. De modo geral, a estabilização digital ela é ótima para vídeos e ela está presente geralmente em câmeras de ação, como a GoPro. Já a estabilização mecânica, ela é um pouco mais cara, né, já que ela usa os componentes da própria câmera, então ela não é muito comum, por exemplo, em celulares, e sim em câmeras fotográficas, câmeras de filmmaker, né, essas mais profissionais. Por último, temos o processador de sinal de imagem, que vem da sigla em inglês ISP. Apesar de não ser a primeira coisa que você vai considerar em uma câmera, o processador de imagem vem ganhando cada vez mais destaque por causa da fotografia computacional, já que ela é responsável por interpretar os dados capturados pelo sensor e transformá-los em imagem digital. Nos processadores, esse componente pode vir como um chip separado, integrado ao sensor de imagem ou incorporado num SoC, um chip que integra vários processadores. Para se ter uma ideia, a Qualcomm e a Apple costumam fazer essa incorporação no SoC. Geralmente, celulares com mais de uma câmera possuem mais de um ISP, e isso permite que ele trabalhe com os processadores para melhorar a profundidade de campo, as cores, o zoom óptico e por aí vai. Eita, Lelê, são muitos detalhes a respeito das câmeras dos celulares. Mas é legal saber disso tudo, porque aí você consegue escolher qual deles é o melhor para sua necessidade. Analise direitinho o que você procura numa foto, o que você mais gosta, e aí sim faça a escolha certa na hora de comprar o seu smartphone. Mas e aí, tu gostou do conteúdo? Sabia sobre todos esses detalhes relacionados às câmeras dos smartphones? Coloca aqui nos comentários o que você acha. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e eu vejo vocês na próxima. Tchau!